Informação exclusiva: o São Paulo vai para o jogo contra o Palmeiras na noite dessa segunda-feira com os direitos de imagem pagos, o parcelamento das dívidas do ano passado acertado e também com promessa de bicho em caso de classificação para a final do estadual. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre Neymar. Quantos jogos ele ainda faz pelo Peixe caso não renove seu contrato? Te atualizo ainda sobre o Flamengo, que não terá Bruno Henrique para a primeira partida final do Carioca. Para completar, Vasco executando o América Mineiro, vou te explicar o motivo. Falo também sobre o Corinthians, que garantiu mais um excelente índice de audiência agora para a TV Record. Lianco pode trocar o Galo pelo Grêmio? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Bahia respondendo se tem interesse em Matheus Mendes. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que voltou aos treinos nessa segunda-feira, de olho na Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão. Portuguesa que tirou alguns dias de descanso depois da eliminação na Copa do Brasil. Já o América Mineiro vai mesmo jogar contra o Atlético na final do estadual de Minas Gerais, no Mineirão. Inicialmente essa partida estava marcada para o Independência, mas depois da derrota por 4-0, a ideia do Coelho é lotar o estádio do Mineirão com torcedores do Galo para aumentar seu faturamento. Preciso contar também que Henrique Almeida, ex-Lusa, é o novo reforço do Amazonas. E o ex-atacante da Portuguesa, que também passou por São Paulo, Botafogo, entre outros, vai se juntar a Rodrigo Varanda, atleta revelado na base do Corinthians, ambos anunciados nas últimas horas pelo time da Série B do Brasileiro. A saideira do giro de notícias, o Shakhtar Donetsk oficializou a compra de Alisson, atacante de só 19 anos de idade que pertencia ao Galo, operação de 14 milhões de euros ou 88 milhões de reais. O Atlético fica com 12 milhões de euros livres de impostos. Preciso falar agora sobre o Bahia. O tricolor tem ou não interesse em Matheus Mendes, goleiro de 25 anos de idade que pertence ao Galo e está emprestado ao América. Essa notícia surgiu no último sábado. A Rádio Itatiaia publicou tal informação depois da vitória do Galo por 4-0 contra o Coelho. Havia procurado dirigentes do América que asseguravam que não sabiam de absolutamente nada, embora o América talvez seja o último a saber, até porque é uma negociação, se rolar, entre Bahia, Atlético Mineiro e o jogador. Mas consultei uma fonte do Departamento de Futebol do Bahia que respondeu, abre aspas, não tem absolutamente nada, chance zero de o Matheus Mendes ser contratado, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Bahia acaba de fechar com outro goleiro, Ronaldo, que pertencia ao Atlético Goianiense. Ele chega ao Bahia por empréstimo até o fim da temporada e vai disputar a posição com Marcos Felipe. Só para completar sobre o Matheus Mendes, excelente futuro, enorme potencial, titular absoluto do América, e ele nem participou do 4-0 contra o Galo por conta exatamente do contrato que tem com o Atlético. O Galo exigiu um pagamento de 750 mil reais de multa toda vez que o Coelho escalá-lo contra o Galo. O América, sem dinheiro, preferiu poupar o jogador, abrindo mão do pagamento dessa quantia. Hora de falar sobre Lianco e a especulação que surgiu nessa segunda-feira de que o zagueiro, que tem sido capitão em algumas partidas do Galo e foi autor de 2 gols na final contra o América, pode virar reforço do Grêmio. 2 setoristas do Tricolor trouxeram essa notícia. O que eu fiz? Conversei com o Marcelo Vojnovic, que é pai e empresário do Lianco. Ele assegurou que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. O Lianco está encantado com as condições e tudo que ele tem vivido lá no Atlético. Depois de passar dificuldades no exterior, tudo que o Lianco quer é fixar residência, passar a frequentar o mesmo clube durante bastante tempo. Outra situação importante, o pai do Lianco me contou que há um projeto bastante bem definido entre o atleta e o clube, que é de fazer do Lianco um atleta da seleção brasileira, e existe a expectativa de que, se essa evolução continuar, o Lianco possa figurar na seleção brasileira nas próximas convocações. Só para completar em relação à situação do Lianco, jogador comprado junto ao Southampton por 18 milhões de reais, valor que garantiu ao Galo 50% dos direitos econômicos. Há também metas previstas no contrato que podem obrigar o Atlético a adquirir mais 25% dos direitos econômicos por 9 milhões de reais.
Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que segue rendendo bastante para as emissoras de televisão. Mesmo sem a presença de Neymar na semifinal do Campeonato Paulista, a vitória do Timão por 2-1 contra o Santos na noite desse domingo fez da Record líder absoluta de audiência em São Paulo. A emissora paulista registrou 20 pontos de média, com 22 pontos de pico. Só a título de comparação, a Globo, que ficou com o segundo lugar no horário, teve média de 10 pontos, ou seja, a Record dobrou a audiência da concorrente, que costuma liderar com folga o horário. O Caldeirão, ou melhor, o Domingão do Hulk era a apresentação da Globo, enquanto Corinthians e Santos se enfrentavam. E há a expectativa da Record de mais uma ótima audiência na noite dessa segunda-feira, às 21h35. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque, mais uma vez com transmissão da TV Record. Só para completar o noticiário corintiano, Yuri Alberto passou por exames que não constataram lesão no tornozelo. Ele havia sofrido uma entrada forte do Zé Ivaldo, que acabou expulso. O Yuri precisou ser substituído e existia uma preocupação de que o Yuri Alberto tivesse contundido o tornozelo. Não há lesão e ele deve estar à disposição para a partida dessa quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena. O Timão precisa reverter a derrota por 3-0 do Equador. As duas últimas sobre o Corinthians, Martínez e Carrilho foram convocados para as seleções da Venezuela e do Peru e desfalcarão o Timão durante a data FIFA. Bora falar agora sobre o Vasco, que decidiu executar o América Mineiro. Tudo por conta de uma especificidade no contrato de empréstimo do Figueiredo. Figueiredo tem tido uma participação importante no Coelho. Pois bem, para emprestar o Figueiredo, o Vasco exigiu a preferência na compra de dois atletas. Um desses jogadores, o Matheus Henrique, que foi recentemente negociado com o Shabab Al-Ahly. E é aqui que o bicho pega. O Vasco alega que não foi procurado pelo Vasco, o Vasco alega que não foi procurado pelo América para ter o direito da preferência, para eventualmente cobrir a oferta do Shabab. Diante disso, o Vasco está executando o América na justiça com a cobrança de R$1.300.000. Conversei agora há pouco, antes de gravar o vídeo, com o Fred Cascardo, que é o diretor executivo de futebol do América. Ele garante que o Coelho está bastante tranquilo em relação a isso, porque para que o Vasco pudesse levar adiante a contratação do Matheus Henrique, haveria a necessidade do acordo com o jogador. E o Matheus deixou bem claro para o América que não jogaria em outro clube brasileiro, que a ideia dele era se mudar para o exterior, mais especificamente para os Emirados Árabes Unidos. Aí eu perguntei, mas vocês no América sugeriram, conversaram com o Vasco? E a resposta foi não, enfim, pano para manga, confusão à vista entre Vasco e América na justiça. Hora de falar sobre o Flamengo, que terá um desfalque importante para a primeira final do Campeonato Carioca. E há o risco de Bruno Henrique não disputar nem sequer o segundo jogo. Você sabe que Flamengo e Fluminense começam a se enfrentar nessa quarta-feira, jogo de ida da final do estadual. A volta marcada para sábado e o Bruno Henrique, por conta de uma lesão muscular, já está descartado do jogo dessa quarta. Existe o risco real de o atacante, o rei dos clássicos, também não jogar a partida de volta. São 100 gols marcados com a camisa do Flamengo, desses 100, 22 contra os rivais do Rio de Janeiro. A maior vítima é o Vasco, com 11 gols marcados. Bruno Henrique tem tido um papel extremamente importante no Flamengo de Felipe Luiz em 2025, especialmente por conta das ausências do Pedro e também do Gabigol. Pedro se recupera de cirurgia no joelho e o Gabigol foi negociado com o Cruzeiro. Só para completar uma curiosidade, essa será a quinta final nos últimos 6 anos entre Flamengo e Fluminense. As decisões começaram em 2020 com o título do Fla. Em 2021, mais uma conquista rubro-negra. O Fluminense descontou em 22 e 23. Eles se enfrentaram nas semifinais de 2024 com a vitória do Flamengo, que também venceu o Nova Iguaçu na grande decisão. Ou seja, das últimas 6 edições, todas elas com o Flamengo em campo. E o Flamengo vai em busca do 4º título nesse período. Bora falar agora sobre Neymar. Quantos jogos mais o craque fará com a camisa do Santos caso não renove seu contrato? Você sabe que o vínculo do atacante com o Peixe se encerra em 30 de junho, certo? O máximo de jogos que o Neymar fará, especialmente depois da eliminação no Campeonato Paulista, é de
14 apresentações. São 12 no Campeonato Brasileiro, isso se a 12ª rodada não for contra um clube que disputará o Super Mundial de Clubes, além de mais 2 jogos da Copa do Brasil, válidos pela terceira fase. Esse é o número máximo de 14 que o Neymar pode disputar caso não estenda seu contrato. A intenção do Peixe em manter o Neymar, já havia contado para vocês que a intenção do Neymar e do pai dele em adquirirem a SAF do Peixe. Enquanto isso, Pini Zahavi, empresário e sócio do pai do Neymar, tem oferecido o jogador para grandes clubes do futebol europeu e em meio a esse contexto pintou a primeira proposta da Europa, o Galatasaray, que é líder do campeonato turco e tem um ataque formado por Morata, Mertens, entre outros, já fez proposta para contratá-lo a partir de julho. Neymar que só volta a campo pelo Peixe em 30 de março, confronto marcado contra o Vasco em São Januário na abertura do Campeonato Brasileiro. Durante esse período ele vai poder se recuperar da lesão muscular, embora tenha sido convocado para os jogos contra a Argentina e Colômbia. Confronto contra a Colômbia em 20 de março, confronto contra a Argentina no dia 25. Neymar que desde que foi contratado disputou 7 partidas, 7 jogos atuando. Só o primeiro jogo que ele atuou pouco, né, contra o Botafogo. Todos os outros jogos com mais de 50 minutos em campo. Na penúltima partida, inclusive, ele disputou 90 minutos. Na última, contra o Red Bull Bragantino, acabou sentindo uma lesão aos 76 minutos. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Antes de entrar em campo para decidir a vaga da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, o São Paulo acertou absolutamente todas as pendências com o seu elenco. Eram 2 meses de direitos de imagem que foram quitados. Jogadores do São Paulo foram autorizados, a partir dessa segunda-feira, a emitirem as notas referentes aos direitos de imagem do mês de fevereiro. Conforme essas notas forem sendo apresentadas ao departamento financeiro, São Paulo faz a quitação nesse mês. As notas do mês anterior já foram resolvidas. Nicola, mas e aquele bicho referente à classificação, o 6º lugar do Campeonato Brasileiro do ano passado? Na semana passada, os homens do departamento de futebol se reuniram com os líderes do elenco e acertaram um parcelamento. Essa questão já foi resolvida. Direitos de imagem, ok. De bicho do ano passado, ok. Salários já estavam em dia e tem mais uma outra novidade. Se o São Paulo passar pelo Palmeiras no tempo normal ou com a ajuda dos pênaltis, jogadores do Tricolor terão direito a um prêmio extra pela classificação para a final do estadual. O valor não foi divulgado, mas o São Paulo garante que trata-se de um dinheiro importante, que vai ajudar certamente no dia a dia dos atletas, tudo que possa ser feito extracampo para que os atletas cheguem fortes para essa decisão no Allianz Parque, foi resolvido. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos e entender como o Palmeiras e São Paulo se comportam na noite dessa segunda. Você tem palpite para o jogo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!